Bom dia, meu Brasil, bom dia, meu Portugal, sejam muito bem-vindos à nossa aula da semana. E hoje a gente vai falar sobre o quê? A vida anda boa demais pra reclamar, gata, mas eu sei que a senhora não está de todo feliz, não é? Eu sei muito bem, porque a gente vive isso em alguns momentos, né, gata? Mas tem como superar. Feito? Café. Na minha xícara. Ai, que lindo. De Arcos de Valdevez. Aqui é tudo cavaleiro, castelo, né? A gente mora num lugar medieval. Então vamos lá. A senhora tava naquele cruzeiro. Sabe aquele cruzeiro que a senhora planejou e foi... Bom dia, dona Jean. A vista era linda, o drink tava na mão, mas a cabeça tava em outro lugar. Quem nunca? Não é, dona gata? Quem nunca? Deixa eu colocar aqui meu rato. Que eu gosto da mesa arrumada, gosto das coisas organizadas. Bom dia, Lore, bom dia. Gatas do Slow Business aqui comigo, mentoradas. Gente, então, olha, sejam muito bem-vindas para as gatinhas que ainda não me conhecem. Bom dia. Eu sou Carolina Vatti, sou mentora de inteligência sistêmica e eu trabalho com mulheres que chegaram muito longe, carreira, família, prosperidade, temos, não temos? E que construíram, sim, uma vida que todo mundo admira, não é? Bom dia, Ceci, tudo bem? Mas sentem que, de certa forma, carregam mais do que deveriam. A gente não sabe muito bem o que, nem por quê, certo? Mas a gente fica naquele lugar do limbo, tá? Vamos falar com essas mulheres hoje. E o que eu faço? O que a Carolzinha faz? Não é terapia, gatinha, não é coaching, não é mais um curso de desenvolvimento pessoal que a gente trabalha aqui, é com método próprio. Que a gente não brinca em serviço, a gente quer resultado. Né? A gente vai na causa do que consome suas energias hoje e remove, ok? Porque para que você seja capaz de realmente desfrutar e aproveitar dessa vida tão bonita que você construiu com tanto esforço, não é, gata? Vai dizer se não foi. Eu já tenho 15 anos nessa jornada de desenvolvimento pessoal, porque eu fiz pra mim primeiro, certo? E há 5 anos eu acompanho mulheres em mais de 10 países nessa transição entre executar uma vida linda e finalmente viver ela, certo? Então a gente vai pra esse lugar de ser mais amada, mais leve, mais livre, tá bom? E hoje a gente vai falar dessa coisa que aparece na vida dessas mulheres que construíram muito, mas que não tem nem linguagem pra nomear isso que a gente sente, certo? Ah, em honra é quem me honra. Eu tô aqui na dúvida se eu tô com frio ou se eu tô com calor hoje. Liga o aquecedor, desliga o aquecedor, né? Em honra quem me honra, eu vou disponibilizar hoje um diagnóstico sistêmico, tá? Quem quiser vai comentar que a nossa palavra-chave que é comenta. Gaiola é a nossa palavra-chave de hoje. Vocês já vão saber por quê. Gaiola. Tá? Você pode comentar aqui, você pode comentar na gravação, fixar comentário. E você concorre a esse diagnóstico sistêmico da semana, ok? Eu libero porque a agenda é apertadinha, então tem que ser assim, ó. Mas é um lugar onde eu olho com você para esse padrão específico que te mostra exatamente o que tá te impedindo de finalmente desfrutar do que você construiu. Ou se você tem alguma trava em algum lugar da sua vida, eu vou te ajudar a olhar para esse lugar, tá? Então quer concorrer? Comenta aí, gaiola, certo? Vamos lá, vamos começar. Posso contar pra vocês como é que é a vida? Eu sei muito bem o que a senhora tá vivendo. Eu falava assim, eu tenho uma câmera instalada na tua casa, no cantinho que você não percebeu ainda. E eu sei exatamente o que você tá vivendo. Mas daí eu comecei a dizer assim, não, a câmera tá instalada na cabeça. E aí as minhas mentoradas falam assim, Carol, você tem mesmo uma câmera dentro da minha cabeça? Porque eu sei por quê, porque já vivi isso. Tá, turma, não é à toa que a gente tá aqui falando das coisas, né? Então o que acontece? A senhora tem aquela vida que a maior parte das pessoas admira. Admira de longe, né? Porque não sabe muito bem tudo que envolve isso. Mas a carreira tá consolidada, a família tá estruturada, tem viagens, tem conquistas, sim. Uma vida que você construiu com muito esforço e que funciona muito bem, certo? E quando alguém te pergunta como que você tá, você diz assim, ó. Ah, tô bem, a vida tá boa, os filhos estão crescendo, tô muito grata a tudo isso, o maridão tá lá firme e forte, meus pais estão bem. Não é assim? Bom dia, Jaqueline, bom dia. E é verdade quando você conta que a sua vida tá boa, você é mesmo grata, né? Mas tem uma frase
que aparece nos momentos mais honestos, quando ninguém tá vendo? No banho, depois que o filho dorme, no cruzeiro lá que custou caro e que foi lindo, mas que você não conseguiu aproveitar de verdade, sentir a presença, né? E a frase é mais ou menos assim: a vida é boa demais pra reclamar, mas ainda falta alguma coisa. Tá? Nossa, tem tudo isso que eu construí? Minha nossa, Carolzinha tá lá, mora em Portugal há quase 10 anos, tem filho, português, vida estruturada, próprio negócio, tá lá com as alunas dela e não sei o que, a vida é maravilhosa. Não pode reclamar de nada. E aparentemente não. Certo? Mas aí aquele peso, que a gente não sabe exatamente o que é, porque não é o trabalho, porque você faz o que você gosta, né? Não é o casamento, porque tá bem, não é o filho, porque você ama ele profundamente, tá tudo certo. Mas tem uma coisa que a gente não consegue nomear. E que a gente não fala pra ninguém, porque não faz sentido reclamar de uma vida assim tão boa. Então o que a gente faz? Engole, ressignifica, fala, não, tá ruim, mas tá bom, gratidão e segue. Tem que ser grata, né? E aí, o problema é, a mente fala assim, não, gratidão, ela tem que vir antes das outras coisas, a gratidão tem que vir antes, eu tenho que ser grata a tudo isso que eu tenho, graças a Deus, engole ali o chororô, a dor, e aí o que acontece? Enxaqueca, aí ombro tenso, e aí aquele cansaço que não resolve dormindo, né, vou falar que não, estresse, ansiedade, sobrecarga mental, aquela invisível que ninguém percebe que você tá vivendo, tá? Hoje vou dar nome pra tudo isso daí, tá? Porque tem nome. O bom é que você tem nome, tem causa, se tem causa, tem conserto. Sim? Então vamos lá. Perfeito até aqui? Entendemos? Ou fica sem voz? Pois. Não tinha uma mentorada assim no último Mulher Inteira? Uma das meninas era assim, ficava sem voz. Quando ia dar um grande passo, não é? Decidiu que ia fazer marcou um congresso. Ela ia ser a ministrante do congresso, perde a voz, né? Tem causa tudo isso, certo? A Jaque lembrou, a gente tava no último Mulher Inteira. E a Lori, que tá aqui também, é uma gata que dá aulas no Mulher Inteira. Vocês estão entendendo o que é essa mentoria? A gente tem convidados especiais da República Tcheca. A gente é muito chique. E na segunda-feira tem live, viu, gente? Live na segunda e na terça especial. Na segunda-feira com a Cris Ferreira, que ela é de Luxemburgo. Uma portuguesa linda que mora lá no Luxemburgo. E a gente vai falar sobre o seu estado não define quem você é. Vocês vão entender por quê. E com a Nilda, na terça, também meio-dia, que é uma gata brasileira que mora aqui no Porto. Uma gata de 63 anos, casada com um gato de 42, com um filho gato de 13. Essa mulher arrasa. Vamos falar sobre recomeços, tá? Então essa semana a gente tá imparável. E sexta-feira vai ter aula normal, como essa. Então vamos lá. Volta pro conteúdo, tá? Identificou aí com o que você tá sentindo? É isso daí que eu tô vivendo? Já comenta aí, gaiola. Então existe esse vilão que aparece na vida da mulherada que chegou longe, né? O problema é que ele não tem cara de vilão, porque ele é dourado, confortável e admirado. Isso que é o problema, tá? A boa e velha famosa gaiola de ouro, né? Que você construiu essa rotina incrível, uma vida incrível, e a sua vida virou uma gaiola dourada, bonita e segura, que a senhora não consegue sair. Não porque não quer, mas porque sustentar tudo isso que você criou na tua vida exige que você continue sendo aquela máquina que a senhora sempre foi. Ai, levanta a mão! Não é? Ai, gente, passei tanto tempo nesse lugar, que gastura, né? É lindo, tá? Porque a gente construiu um montão de coisa. Fala assim, caramba, né? Mas que gastura, né? Até quando que a gente aguenta? Tá? E aí vamos mais uma camada. Então entendemos a primeira camada onde estamos, vamos passar uma pra baixo. A gaiola tem 3 trancas. Vamos estudar e olhar para essas trancas para vocês entenderem exatamente? Tranca número 1, e que dói muito, não sei qual dói mais, mas essa dói pra burro. Que é, você não foi autorizada a se fragilizar. Ai, check. Se não check, vê se não, porque daqui a pouco você vai dar check nisso. Nem na infância, onde você aprendeu que era você que tinha que dar conta das coisas, segurar a ondinha sozinha, às vezes só por você, estava por você, não tinha quem fizesse.
Ou às vezes tinha quem cuidasse das coisas pra você, mas se você tinha uma parte muito importante pra fazer, que se você não fizesse, ninguém fazia, e aí, caos. Ou você segurava a ondinha de todo mundo. Também tem essa opção, dramática, né? E muito comum, né, nas pessoas da nossa geração. E tudo bem. Se tem causa, tem solução, né? Bom dia, Gabriela. Bom, então nem na infância a gente foi autorizada a se fragilizar, se vulnerabilizar perante as coisas que aconteciam. Nem quando você construiu tudo isso aí que a senhora vive hoje, certo? Porque mostrar fraqueza é arriscado, gata. Você acha que no mundo que a gente vive, no business, nesse modo de produção masculina, você acha que dá tempo de fragilizar? Você acha que é bem visto uma mulher vulnerável? Ah, gata, esquece. Ele não foi autorizado a se vulnerabilizar pra conseguir construir tudo isso que a gente fez. E agora que a gente tem tudo, aí a gente não pode mesmo, porque a gente tem que dar jeito de sustentar tudo. Ai, arrepia, porque é muito triste isso, né, gente? É uma prisão. Só que ela é linda. Não é? E aí você vai falar assim: ai, minha vida está caindo aos pedaços, eu não estou aguentando mais, eu estou estressada. O burnout, acorda de manhã e fala assim: opa, Sr. Burnout, hoje não. Espera até amanhã, porque hoje eu tenho muita coisa pra fazer ainda. Não é? Levanta aí a mão, quem nunca, né? Então, o que é que acontece? A gente não pede ajuda, porque a gente não está autorizada a sofrer uma coisa que tá dando certo. A gente não chora na frente de ninguém, a gente não mostra quando a gente não está bem. E não é por conta de orgulho, mas porque se fragilizar nunca foi uma opção disponível. A minha mãe não era frágil, a minha avó não era frágil, eu não posso ser frágil. Às vezes você nem sabe que você poderia, você entendeu? E aí o ciclo fecha sozinho, porque você não se fragiliza, não vulnerabiliza e mostra o que tá difícil e pede ajuda. E daí você não pede ajuda, lida com isso sozinha, então vem a carga emocional que você suprimiu, certo? O estresse cresce, o incômodo aparece e você não pode sentir o incômodo. Porque tem tanta gente pior. Então você ressignifica. Não, tá ruim, mas tá bom, vamos lá, tem gente pior, podia ser mais difícil. Vamos encarar aqui mais essa bucha. E a gente volta pro início, porque eu não me fragilizo. Sim. E esse ciclo, gatinhas, ai, gente, eu acho muito bom, né? Vocês vêm até mim assim, ó. Ai, Carol, tô sobrecarregada no trabalho, as coisas não estão dando certo. Eu acho que eu precisava me organizar melhor pra diminuir as horas. Porque eu acho que eu tô entregando muito no trabalho, e aí eu tô deixando os filhos em casa, quero estar mais com eles, mais presentes e tal. E aí a senhora fala assim: acho que é uma questão de agenda. Eu preciso tirar um tempo pra organizar melhor minha agenda. Esquece, gata, não é a agenda que vai resolver. Porque ela não começou na agenda o problema. A causa não tá na agenda. Entendeu? Não tá nas férias. Não é férias que resolve. Não é mindfulness que resolve. Você entendeu? É a causa que resolve. Só que encontrando a causa, tá feito. Só trabalhar a causa. Feito? Vamos pra segunda tranca? Alguém aí se identificou? Sobe um coração aqui pra saber. Mostra a mãozinha aí. Fala eu, pra eu saber que você se identificou com isso. Porque não é, gente? A gente não foi ensinada... Imagina, no Brasil. Em Portugal, então. E na África, então. Que vocês... As minhas mentoradas principais vêm desses lugares, né? Brasil, Portugal e África. Quem desses países, mulheres, foram autorizadas a se fragilizar? Esquece. Passado um trator em cima da gente. Não pode. Certo? Segunda tranca. A gratidão que silencia o incômodo. Certo? Que é o natural dentro desse ciclo. É a face traiçoeira da gaiola. Por quê? Porque ela é genuína, ela é verdadeira. Entendeu? Você é grata de verdade. Você sabe que você tem muito, que você construiu coisas que tem gente que nunca nem vai viver. Mas a gratidão virou régua. Você entendeu? E toda vez que o incômodo aparece, você aplica a régua. E cala. Tanta gente pior, não posso reclamar, vão falar que é frescura. Acho que é frescura, não posso. Tá? Só que daí o corpo sente, claro, a enxaqueca aparece, não é coincidência. Tá? Os ombros ficam tensos. Muitas de vocês falam assim, quando a gente vai fazer análise de valores pessoais, falar em segurança, né? Insegurança? Qual que foi a que a Paulinha falou essa semana? Acho que era insegurança. Ela falou assim, mas não é uma insegurança do mundo, assim, não acho que tô preocupada que você é assaltada de repente, não.
É uma insegurança que me faz estar tensa. Então eu tenho tensão nos ombros. É isso. Entendeu? Os ombros ficam tensos o dia inteiro e não é pela postura que tá ruim, gata. Porque a senhora tem ergonomia no trabalho, a senhora investiu nisso. Não é? Estudou e investiu em ergonomia, não é. A senhora vai no quiroprata, mas não é isso que resolve. Você entendeu? O cansaço que não resolve com sono não é falta de magnésio. Tá? Entendemos por quê? Porque o corpo carrega uma coisa que a mente não está autorizada a sentir. Porque a gente passa a régua da gratidão. Sim. Terceira tranca. E última, né? Porque já tá bom até aqui, né? A terceira tranca é esse controle que nunca desliga. Hipervigilância, necessidade de controle. Por quê? Porque a senhora tá lá naquele cruzeiro e a cabeça tá no trabalho, nos filhos, nos pais, né? Lá no resort onde você tá, aproveitando as férias de verão que finalmente estão chegando, a lista mental tá lá rodando. No banho a senhora tá pensando no que falta comprar, no plano do fim de semana, nas coisas que ficaram pendentes. Até coloquei um post pra você essa semana que é: a cabeça não parece uma reunião de equipe enquanto você toma banho? Aí vocês mandam lá no direct: nossa, sou eu! Claro que é, eu sei. E era o momento que era pra você zerar a mente, sair de lá renovada, linda. Tá? A senhora sai linda, mas não sai renovada. Mas tudo bem, a gente vai trabalhar nisso, certo? Então o que acontece é, você tá lá sempre, mas não está inteira, você não está completamente presente nos lugares. Não é por desorganização, é o oposto. É porque você organiza tudo o tempo todo dentro da própria cabeça. Você viu como as 3 trancas se comunicam? Tá? Essa gestão invisível da casa, dos filhos, do trabalho, do casamento, dos seus pais, dos seus irmãos. Tá? E ninguém vê. E daí ninguém agradece, porque ninguém viu. Ninguém sabe o que tá acontecendo dentro da tua cabeça. Já tentou explicar pro marido? Não, é que a minha cabeça não para, porque tem muita coisa. Para eles não faz sentido, porque eles abrem uma gavetinha de cada vez. E eles param na gaveta vazia, às vezes. Tá? Não adianta, ninguém vai perceber. E às vezes nem a senhora percebe que tá nesse lugar, porque é automático. Tá? É um sistema de vigilância que você mesma instalou lá atrás. Quando você precisava estar de olho em tudo, porque senão as coisas desandavam. Em algum momento da tua vida isso aconteceu. E hoje isso roda sozinho no programa. Inconsciente, tá? Sem você pedir, sem você ligar aí o processo. E aí você vai pro cruzeiro pra descansar, descansou? Tá? Tava conversando com uma dessas, das gatinhas, esses dias, e ela falou assim: ai, Carol, porque esse exemplo do cruzeiro, né? Tava lá no cruzeiro com a família e tal, ela é casada com um americano, e tem um menino lá, e falou assim: ai, deixei ele lá no clube das crianças pra poder aproveitar, tava na beira da piscina com o drink na mão e eu não conseguia desligar a cabeça. Então a hora que você tem toda a estrutura a teu favor pra você descansar e aproveitar, você não consegue. Tá? E se você se identificou, gatinha, comenta aí a nossa palavra-chave, gaiola, tá? Pra ganhar esse diagnóstico sistêmico, pra eu te ajudar a enxergar qual que é a causa. Você me conta um pouco da tua vida, tem umas perguntas assim, uma inquisitória, muitas perguntas pra eu entender onde que tá e falar, porque assim, ó, a graça desse tipo de trabalho que eu mais gosto é porque a gente vê o que as pessoas não veem. Você não consegue ver a sua amiga lá com o terceiro boy lixo, no relacionamento tóxico, e agora ela fala assim: ah, mas esse é diferente, com esse vai. Você acha que vai? Você já sabe que é outro igual. Mas ela não percebe, porque a gente não percebe nossos pontos cegos. E eu precisei de muita gente, até hoje. Eu tenho um problema, só que agora eu já não perco mais tempo. Quarentinha chegando esse ano, ó. Então eu não quero mais perder tempo, eu quero resultado. Então eu percebo que tem uma coisa aqui que eu não tô entendendo. Ontem mesmo aconteceu uma situação, eu já peguei o telefone e mandei mensagem pra quem eu sei que vê os meus pontos cegos. Tá? Eu tenho mentores, eu tenho tutores, eu tenho pessoas que eu pago para me ajudarem nisso. Ó, aconteceu tal e tal, eu reagi assim, a outra pessoa reagiu assim, e esse daqui foi o resultado. O que tá acontecendo que eu não tô vendo? Aonde tá batendo isso? Porque eu sempre senti isso. E eu acho que vem de lá de trás, porque eu já sei, né, o caminho, certo? Então eu já converso com elas nesse lugar. Eu acho que vem daqui. Tá?
E aí as pessoas me ajudam a ver o que eu não tô vendo. É isso que eu faço no diagnóstico sistêmico. Escreve aí, gaiola. Pra ver se você ganha o dessa semana. Então vamos lá. De onde vem essa gaiola dourada? Porque ela não apareceu do nada, certo? Ela foi construída. Lá atrás, na sua infância, na sua família de origem, nas experiências que te formaram, você aprendeu a forma como o mundo funciona. Você aprendeu quem você precisava ser e o que você precisava fazer. Oi, Nath. Bom dia, gata. E aí, nesse lugar, você aprendeu que descanso era fraqueza, por exemplo. Que sentir e expor os sentimentos era arriscado. Né? Ou que parar e não fazer nada, ou não resolver nada, ou deixar... custava caro demais, podia dar problema. Entendeu? E você instalou esse sistema porque funcionou, porque você chegou longe com ele. Só que agora o mesmo sistema que te ajudou a chegar até aqui está te impedindo de viver o que você construiu. Você entendeu que você está vivendo essa vida no modo automático? Carregando toda essa sobrecarga para que tudo continue funcionando, porque elas funcionaram até hoje, mas que agora não está valendo a pena, porque não está gostoso de viver. Porque a senhora está com enxaqueca, porque a senhora tem que ir na massagem toda sexta-feira para desempenar. Não é? Porque senão eu não consigo viver no sábado. Né? E aí, nossa, quantas? Porque somos mulheres reais, né, gata? Somos mulheres reais. Tava com a Nara Iacovaso agora, uma gata aqui do Porto. Ela me ajuda na parte de marketing. Tava lá em reunião com a Nara e uma outra amiga mandou mensagem. Ela falou assim, tava aqui nos afazeres da casa, nos afazeres domésticos, nos afazeres da mulher. Você entendeu? É isso, é a nossa vida. A gente tem que dar conta dessas coisas. Da gestão disso tudo que a gente construiu, né? E se a gente vem desse lugar onde o descanso é fraqueza, onde eu não posso me fragilizar e contar que tá difícil segurar essa onda sozinha, né? Porque sim, eu conquistei muito, mas eu desfruto pouco, eu não tô vivendo o que eu construí de verdade, certo? Eu tô presente em tudo, mas não tô inteira em nada. Faz sentido? Tô cuidando de todo mundo, mas eu tô me perdendo nesse cuidado. Não é, turma? Então não é falta de organização. Não é melhorar a agenda. Não é delegar mais uma coisa. Porque a senhora delega, mas a senhora fica lá em cima pra saber se vai sair certinho. Você entendeu? O controle é isso. Só que se você perceber que sim, não, afinal, eu construí aí essa gaiola. Linda. E agora eu preciso dar um jeito de abrir, porque é uma gaiola, ela é linda, mas é uma gaiola. Né? Então tem que descobrir o quê? A causa. E o bom é que a causa tem solução. E como que é quando a senhora abre essa gaiola? Quando finalmente você consegue sair desse lugar, certo? Então imagina estar na espreguiçadeira, à beira-mar, e sentir que você tá lá de verdade, gata. Entendeu? Não com a cabeça longe em outro lugar, com aquela lista mental rodando, mas lá presente inteira. Tá? Imagina tomar banho e só tomar banho. O post do banho impactou a turma, né? Não tá lá no banho usando aquilo como um tempinho que você tem para organização mental. Tá? Imagina deixar o filho lá no clube do navio e deitar lá na espreguiçadeira sem culpa, sem ficar verificando o celular, com a sensação de que você devia estar em outro lugar. Entendeu? E outra, sabe uma boa dos relacionamentos? Pensa quando você tá com seu marido, tendo aquela conversa que é importante, e você realmente tá lá. Não fisicamente, tá? Mas presente, de verdade. Né? Porque às vezes a gente tá presente fisicamente, mas o mental tá em outro lugar, o emocional tá em outro lugar. Mas estar lá junto, entendeu? Construindo uma coisa incrível, com presença e amor, como deve ser os relacionamentos saudáveis. Presença. Entendeu? Um lugar onde você pode se fragilizar e se expor, porque você sabe que você vai ser vista e acolhida. Mas como que dá pra exigir isso do marido se a senhora não faz? É a gente que ensina eles, gata. Vou te contar só um segredo aqui. Eles não podem ouvir. É a gente que ensina eles. A gente treina eles. Com muito amor, tá? Porque às vezes eles não têm experiência de como que é lidar com uma mulher maravilhosa como a senhora. E a gente vai ter que contar pra eles como é que é. Do mesmo jeito que eles vão ensinar a gente como lidar com eles. Risadas, né? Vocês riem, mas não é? Fala que não. Se a senhora mostrar pra ele que ele pode fazer o que ele quer, sem se preocupar com a senhora, porque a senhora dá conta de tudo sozinha,
E ainda é linda, ainda é estudada, ainda produz do jeito que produz, cuida das crianças, tem um baita trabalho, desenvolve na empresa, sabe tudo de tudo. Essas mulheres incríveis, mulheres fortes, incríveis e poderosas, tem que tomar cuidado para não desenvolver um marido banana, colocar ele nesse lugar mais frágil. Tá? Na verdade, a gente não ensina como só o marido como ele deve nos tratar, a gente ensina todo mundo. Tá? Mas com o marido é muito mais claro que a pessoa que tá do teu lado 24 horas, 24/7, não é? Mas a gente ensina o mundo como ele deve nos tratar. Mas a gente começa como? A gente ensina a gente, depois a gente ensina quem tá próximo, depois a gente ensina o mundo. Reverbera. Daqui a pouco, nações saberão como te tratar. Entendeu? Então não é uma utopia, certo? Chegar no fim do dia e não tá esgotada. E não estar super cansada no fim do dia não significa que é porque você fez menos, mas porque você não gastou essa energia segurando coisa que não era pra senhora segurar. Dando conta de coisa que nem era pra ti. Tá? Então não é utopia mesmo. É o que acontece quando a gente consegue abrir essa gaiola. Tá? Ou seja, não é mudar de vida, mas é finalmente viver a vida que você construiu. Sim, porque sim, ela é linda e perfeita. Agora você precisa estar inteira nela, certo? Comenta aí, gaiola, minha gente. Para esse diagnóstico sistêmico acontecer. Vamos às joias da coroa? Horas. Ai, gente, foi rapidinha hoje. Meu propósito, desde que eu... Gente, tem 2 anos que eu dou aula pra vocês aqui toda semana. Ai, orgulho. 2 anos, gente. Eu acho que eu perdi umas 2 e repus. Porque a gente firma um compromisso sério, né? Eu falo que é o transbordo da rainha. O que a gente faz aqui? Eu dou pra vocês meia hora da minha vida. Em teoria era pra ser meia hora, nunca é, né? Então quando chega pertinho da meia hora, eu falo, hoje consegui. Então vamos lá, joias da coroa, o que é isso? Não estamos construindo esse lugar de rainhas da própria vida? O que a gente quer? Reinar. O governo da rainha na própria vida, tá? Sair dessa gaiola e construir o seu reinado verdadeiro, onde você desfruta e vive muito bem tudo que a senhora construiu. E constrói mais, com potência, não com força bruta. Não mais troço que você tem que segurar, mas porque você vai criando esse ecossistema, essa vida complexa, essa rede, certo? Falamos disso na mentoria da mulher inteira, que se sustenta com equilíbrio. Certo? Essa é a rainha. Então as joias da coroa são essas perguntas chaves que você vai fazendo como joias para cravejar a sua coroa de rainha. É assim que a gente se constrói rainha, com base nessas reflexões sobre a própria vida, tá? Joia 1, pensa então, se pintar uma coisa, anota. Às vezes você não consegue processar de primeiro, mas veio uma coisa, nossa, isso aqui faz muito sentido, anota, depois vai olhar com calma, certo? Então vamos lá. Pensa na última vez que você estava em um momento que deveria ser de descanso, tipo férias, um fim de semana, ou mesmo na rotina normal, o filho dormiu, tá tudo lá bonitinho em casa, vou descansar. Você realmente estava lá? Ou a cabeça já foi automaticamente para outro lugar? Muitas de vocês falam assim, ai, não consigo meditar, Carol. Não, minha cabeça não para. Por que ela não para? Porque ela não tem autorização para parar. Por quê? Porque se ela parar, o que é que aparece? Gente, é toda uma análise, isso é uma outra camada, tá? Mas que precisa ser analisada também num segundo momento. Então, na última oportunidade que você teve para descansar, ontem ou nas últimas férias ou no último fim de semana, a sua cabeça estava lá no descanso realmente presente? Yes or no? Joia 2. Quando foi a última vez que você se permitiu a não estar bem? Sabe? Sem imediatamente ressignificar, né? De aplicar aquela régua do tem tanta gente pior e transformar num aprendizado rápido, assim, porque o que a gente tem mania de fazer? Ah, não, foi difícil tudo que eu vivi, mas foi bom pra eu aprender, então, bico calado, não posso reclamar. Sim, é verdade, foi bom. Se não tivesse vivido tudo isso, você já não estava aqui. Tinha acontecido tudo de outra forma. Mas, às vezes, a gente faz isso muito rápido e a gente usa para silenciar algo que precisa ser visto. Para, mais uma vez, colocar mais uma pasada de terra em cima da causa. Certo? Sim? A senhora faz isso muito constantemente. Joia 3. Essa é boa, gente. Essa daqui presta atenção, tá? Porque aqui é onde a senhora vai sentir o impacto disso que você está vivendo. Certo?
Porque muitas vezes a gente não recorre à solução de um desafio quando ele simplesmente pesa pra mim. Mas quando ele pesa pras pessoas que eu amo, eu começo a entender o real impacto disso que eu estou vivendo. Ok? Então presta atenção. Existe alguém na sua vida, marido, filhos, família, tá? Famílias de origem, pais, irmãos, para quem você está presente fisicamente todos os dias, mas que no fundo, esta pessoa percebe que não está te recebendo de verdade. Você entendeu? Ela sabe que você tá ali, mas ela sabe que você não tá inteira. A terrível indisponibilidade emocional. Quem que é essa pessoa? Porque quando fazem com a gente, é uma droga. Tá? Tá assim, ó. Tu não fica puta? E às vezes é mais sutil que isso. Mas sabe quem pega primeiro que todo mundo? Filho. Só que filho não conta pra gente que pegou. A não ser os adolescentes, que vão pegar e jogar na nossa cara. Os pequenos, eles não contam. Eles só vêm. Não posso contar com a minha mãe. Entendeu? E o meu marido? Não posso contar com a minha esposa. E aí vem as caraminholas. Deve ter outro. Deve... Não. Quem que é essa pessoa que tá levando um impacto secundário? Porque a primeira pessoa que leva o impacto disso tudo que dá essa gaiola é você. E a segunda pessoa? Tá? Quarta joia. Tá? Quer saber o que fazer com isso daqui? Tudo que você tá tendo de resposta? Descobriu quem que é essa pessoa? Comenta aí, gaiola, que eu te ajudo a olhar pra isso. Gente, é um presente, gente. Vocês não estão. É ouro. Quer? Comenta aí. Quarta joia. Se daqui a 10 anos a sua vida estiver exatamente igual a hoje, mesmas conquistas, mesmas rotinas, o mesmo incômodo interno que você não ousa nomear ou contar para alguém, como você vai se sentir? A senhora tem o quê? 35? Quando tiver 45. Tem 40 como eu? Quando estiver com 50. A senhora vai estar dando conta de sustentar a mesma carga de estresse e ansiedade que a senhora sustenta hoje? Mais 10 anos disso daqui? Como vai ser? Porque a gente não tá ficando mais jovem, né, gata? A gente tá ficando mais velha. Só que mais sábias. E eu não troco colágeno por sabedoria, não. Prefiro a sabedoria, certo? Colágeno, a gente vai tapando os buracos aqui com o reboco. Mas e a sabedoria, né? Pra isso que a gente estuda. Bom, viu essas coisas que surgiram nessas respostas? Esse incômodo apareceu agora e ele tem nome, certo? O nome significa que tem causa. E se tem causa, significa que tem solução. Tá, gatinha? Comenta aí, gaiola, que eu vou te ajudar a encontrar a solução pra isso daí. Exatamente pro seu caso, entendeu? O bom da gente conversar esse papo aberto individual é que você vai me contar exatamente o que você tá vivendo e eu vou te ajudar a identificar essa causa. E aí fica muito mais fácil de você resolver, certo? A gente não toma paracetamol, certo? A gente vai tratar a causa, tá bom? Sim, perfeito. Vamos lá pro final. 33 minutos de aula. Bom, antes de encerrar, eu quero contar pra vocês o trabalho que eu faço, certo? Porque gaiola de ouro não se abre com mais organização, né? Às vezes a gente não consegue abrir sozinha, muito geralmente a gente não abre sozinha, exatamente porque a gente não consegue encontrar o ponto cego. Bom dia, Fafá, tudo bem? E a gente não vai ser pelo ajuste de agenda, não vai ser por, preciso descansar de umas férias, não vai ser no livro de ajuda, de autoajuda, mais um livro de autoconhecimento. Bom dia, perdi a hora, não tem problema, fica gravado. Lindeza. Vocês são lindas, né? Porque vocês estão aqui todo fim de semana, toda sexta-feira, toda aula. É isso mesmo, virando rainhas da própria vida. Então não é com mais algum artifício técnico que você vai conseguir resolver isso daí, certo? Porque você provavelmente já tentou essas coisas, ela até dá um gostinho, você fala, vou tentar isso daqui, acalma um pouquinho o coração, mas ele não resolve de verdade, tá? Porque isso só muda quando você abre a causa e ela é trabalhada com método, com presença, com alguém que vê o que você não consegue ver sozinha. Eu tenho as pessoas que me ajudam a ver o que eu não consigo ver. Melhor investimento que eu faço na minha vida. Meu marido era assim, ó. Mais um curso, Carol. Mais uma mentoria. Mais um professor. Mais um guru. Mais um mestre. Mais um monge. Mais um. Mas daí com o tempo ele foi entendendo as transformações, entende? E ele começou. Hoje ele tem os dele, né? É assim, gente. Casamento é assim. Um faz, dá o exemplo, e o outro faz também. Não sei se vocês sabem, tá? Mas é assim.
Então, na mentoria Mulher Inteira, é onde eu acompanho as mulheres nessa transição, tá? De dentro pra fora, em 3 pilares que precisam se mover juntos, ok? O método está desenhado em 3 pilares. Eu comigo, tá? Porque eu entendo que a vida é feita de prosperidade integral, certo? A senhora está vivendo pilares bem desenvolvidos. A senhora tem tudo que a senhora quer, porque você lutou, estudou, trabalhou e construiu. Você tem um bom relacionamento e uma família bonita, sim, tem. Mas a prosperidade interna, que é desfrutar e viver e aproveitar tudo isso que você construiu, está um pouco capenga. Então a gente começa por aí. Você entendeu? O interno rege o externo. O primeiro pilar sou eu comigo, prosperidade interna. E prosperidade não é mais dinheiro, é mais vida na minha vida. É mais abundância, prosperidade, fluir com essa energia de abundância do mundo, você entendeu? Prosperidade é mais vida, estar mais viva. Então a gente começa por aí. Pra você parar de medir, de se medir, é esse que é o lance. Você parar de se medir pelo que você entrega de resultado e começar a existir pelo que você é. Entendeu? Está entregando? Ótimo. Não está? Está numa fase de se vulnerabilizar e reconstruir? Ótimo. Pode. Você entendeu? A autoestima não depende de resultado. Tá? Então a gente vai trabalhar o quê? Presença em si, leveza que nasce dentro. Aí a gente vai pro segundo pilar, que é nessa ordem que as coisas têm que ser construídas. Eu e o outro, certo? Prosperidade relacional, que é uma conexão real com quem você ama, ser vista de verdade, não pelo que você faz, mas por quem você é. Relacionamentos que nutrem em vez de consumir. Seu relacionamento hoje te nutre mais ou ele te consome mais? Ai, dona gata. Responde com sinceridade pra si. Não precisa nem me contar. Responde aí no teu coração. E o último pilar, eu e o mundo, que é prosperidade financeira. Certo? Que é sobre construir essa prosperidade e poder realmente desfrutar dela sem culpa. Prosperar sem teto, porque de vez em quando a gente bate nos tetos financeiros e tem que analisar por que eu não consigo passar aqui, meu Deus. Primeiro a gente bate no teto dos 10 mil, depois a gente bate no teto dos 20, depois dos 50, depois dos 100, depois dos 200, do 500. E de tempos em tempos a gente vai ter que reanalisar o teto. Ok, mas tudo bem. A gente vai aprender como é que faz isso. E viver o que você conquistou com leveza de verdade. Porque você merece. Porque a senhora é muito esforçada e estudiosa, eu sei. Certo? Então, a mentoria a gente tem o quê? Transformação desde o primeiro encontro. As meninas acabaram de mandar mensagem lá no grupo. Ai, gente, são muito maravilhosas, né? Vou ler pra vocês isso daqui, porque a palhaçada me faz chorar já logo de manhã. Ó, quero honrar a Carolina, porque eu fiz a mentoria do Código da Mulher Inteira com a Carol. E o grau de cura foi bem profundo no pilar do relacionamento. Te honro muito, Carol. Até hoje, reverbera em tudo na minha vida, inclusive na profissional. Acabei de receber essa mensagem. E a outra, a Gil, gatinha. Já que estamos na Sexta Honrosa, porque a gente tem um dia de honrar as pessoas que nos ajudaram, né? Eu quero honrar a Carol, porque eu fiz a mentoria Mulher Inteira e tanta coisa mudou. O poder que essa mentoria traz é indescritível. Obrigada. E aí, quer aproveitar, gata? Vou colocar lá no stories pra vocês lerem aqui com essas palavras. Tá? Então a gente tem sim transformação desde o primeiro encontro, na prática, porque tem método. Que eu já testei isso daqui, gente. Gente, já foi tanta gente que passou por esse método. As primeiras sambaram. E aí a gente entendeu como é que isso funcionava, tá? Então, a gente precisa entrar nesse lugar onde a gaiola está fechada, sim. Você carrega o que não é seu. Você está presente em tudo, não está inteira em nada, você está executando a vida linda, mas você não está vivendo a vida linda. Certo? Para sair diferente. Avaliar tudo isso daí, aprender umas coisas que deviam ser ensinadas na escola, mas não são. E aí sair de lá diferente. Não porque a vida mudou, mas porque você finalmente entrou nela. Entendeu? Sim. Quer garantir sua vaga, gatinha, na próxima turma? Comenta aqui gaiola ou me manda uma mensagem no direto. Ou vai lá no link da bio. Vai no link da bio, já se inscreve e parte pra essa com a gente, tá? Ou me chama aqui, a gente tem uma conversa. Eu adoro conversar com vocês, a gente pega no papo lá, eu explico tudinho, tá bom? Então, muito obrigada por estarem aqui. Feito, gatinhas, gostaram do nosso assunto? Eu sou dessas, né? Eu tenho uns livros começados escritos. Só que a cada vez eu entendo alguma coisa a mais sobre vocês. E eu falo, vou ajustar isso daqui. Agora, não é bem esse caminho do tema, é mais esse. E eu acho que eu encontrei o ponto.
tá? De compilar essas coisas que eu já tenho escritas dentro desse lugar da gaiola dourada. E logo, logo esse livro vai sair pra vocês. Porque a gente não brinca em serviço. Vou me dedicar a isso. Então, gente, muito obrigada por estarem aqui hoje, certo? Você não está carregando tudo isso daí porque você, meu Deus, eu não consigo dar jeito na minha vida, né? Você tá carregando porque você não foi autorizada a soltar, tá, gatona? É a vida da profissional... é o arquétipo da executiva? Já a gente estudou muito, a gente arrasa no que a gente faz, mas o resto da vida tá caindo, né? A maternidade, a gente tá culpada porque a gente não tá presente, o casamento tá meio assim, meus pais, não sei o quê. Então a gente carrega esse lugar de que eu não posso soltar porque senão as coisas vão desandar. Mas é a gaiola dourada, tá? Ela é dourada, mas ainda é uma gaiola. E você merece viver fora dela, certo? Porque você construiu tanta coisa boa que a senhora precisa de leveza e presença nessa vida pra você se libertar e finalmente sentir o que você sempre deveria ter sentido, que é o prazer em viver essa vida gostosa que você construiu. Sim, gatinha. E vamos pra nossa sexta-feira, sextou? Vamos que já tem atendimentos. Tchau, turminha. Boa semana pra vocês.